É isso que vai acontecer se os Estados Unidos invadirem a Groenlândia na hora zero. Todas as tentativas de diplomacia falharam. Então, o presidente americano não vê outra opção na mesa. Ele faz a ligação e dá a ordem. As forças dos Issemuíwara devem realizar uma invasão em grande escala da Groenlândia e tomar o controle do território da ilha à força. Apesar da experiência dos militares americanos em ambientes áridos, a Groenlândia representa um desafio bem diferente. Porque aqui, o inimigo não é o exército, é o Ártico, a maior ilha do planeta. A Groenlândia se estende por aproximadamente 2.164.000 km² de terra, dos quais cerca de 80% são cobertos pela enorme calota de gelo da Groenlândia, o segundo maior corpo de gelo do mundo. Seu clima e geografia desafiadores fazem dela um dos lugares mais inóspitos da Terra, e é por isso que tem uma população tão pequena, com apenas 57 mil pessoas chamando a Groenlândia de lar e mais de um terço delas, cerca de 20 mil para ser exato, vivendo na capital, Nuuk. Esta missão é diferente de todas as anteriores, pois os EUA podem tomar a Groenlândia rapidamente. A questão é se conseguem mantê-la por uma hora. Ao invés de bombardear Nuuk com armas nucleares, eles analisam o campo de batalha, avaliam opções e escolhem táticas e recursos precisos para resolver rapidamente com risco mínimo. Isso deve ser feito com velocidade e precisão, sem dar chance de reação ou interferência ao resto do mundo. Grupos de ataque de porta-aviões já cruzam o Atlântico rumo à Groenlândia. Em seus convéses estão alguns dos caças mais temidos da América, como os F-20, I-2 e F-35, todos prontos para decolar a qualquer momento. Acima deles, aeronaves AEW e C fazem varreduras circulares enquanto drones e aviões de patrulha se espalham pelo oceano, buscando qualquer coisa fora do lugar. Cruzadores e navios de apoio a operações especiais navegam juntos, feitos para ataques, inserções e o trabalho pesado de perto e por baixo. Alguns submarinos deslizam pela água escura, milhares de soldados se movem com a frota, e neste ponto, a invasão não está por vir, ela já está a caminho. Mas um movimento militar tão grande não fica secreto por muito tempo. Logo, o mundo percebe os padrões e entende o que ocorre. Em 30 minutos, o pânico se instala, principalmente entre as nações da aliança da OTAN, que concordaram em se defender mutuamente, de acordo com o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte. Ele afirma que qualquer ataque a uma nação membro é considerado um ataque a toda a aliança, mas a OTAN nunca teve que lidar com algo assim, em que um de seus próprios Estados-membros invade outro. Líderes mundiais iniciam discussões urgentes e reuniões de emergência, enquanto a aliança se prepara para seu maior teste. Qualquer decisão mudará a ordem mundial. 2 horas. A armada americana se aproxima rapidamente das costas da Groenlândia. Com a chegada dos recursos dos Estados Unidos ao alvo, a operação entra na próxima fase. Um dos principais objetivos dos Tesseract Sentinel é isolar a ilha de qualquer comunicação externa para minimizar o risco de interferência externa, guerra eletrônica. Aeronaves como o EA-18G Growler, versões especializadas do FA-18F, Super Hornet, decolam equipadas com avançados equipamentos de guerra eletrônica para bloquear radares e cortar comunicações. Isso não é um ataque aéreo, é um apagão em questão de minutos. A Groenlândia fica isolada, sem linhas de comunicação consistentes entre sua capital, Nuuk, e o governo dinamarquês. Em Copenhague, a ilha ficou no escuro. Para evitar que os Growlers sejam interceptados ou sofram interferência, uma frota de F-20 e 2S e F-30 e 5S é enviada. Super furtivos, rápidos como um raio e equipados com alguns dos aviônicos mais avançados e o armamento mais poderoso do planeta. Esses caças rapidamente controlam o espaço aéreo da Groenlândia, criando uma zona de exclusão quase instantânea. Mesmo com caças próprios, as nações da OTAN serão testadas enfrentando os experientes pilotos dos Estados Unidos. 3 horas. Neste estágio da invasão, os Estados Unidos têm o luxo de poder agir com confiança e determinação. Eles sabem que a Groenlândia não tem forças armadas e depende da proteção da Dinamarca e da OTAN. Isso não se parece em nada com as operações militares anteriores dos Estados Unidos em lugares como o Iraque e o Afeganistão. Não há grandes contingentes de forças hostis em terra nem sistemas de defesa aérea em camadas para enfrentar. As forças dos Issexiwasiwa não precisam se preocupar com ataques aéreos coordenados contra as defesas da Groenlândia, nem atacar grandes concentrações de tropas e blindados em terra.
Nem precisam temer caças avançados decolando das pistas da Groenlândia para travar combates aéreos com os F-35 americanos. Isso não vai ser uma guerra desgastante, pelo menos não no início. Nas primeiras horas, a resistência é mínima e apenas perigosa. Essa brecha inicial basta para o sétimo ICUA. Depois que se fecha, a invasão vira ocupação. Objetivos são atingidos rapidamente por operadores e comandantes experientes, que já sabem como finalizar tudo em poucas horas, 4 horas. Assim que os caças conquistam a superioridade aérea, outras aeronaves começam a decolar dos porta-aviões no Oceano Atlântico. Aeronaves de transporte C-17 Globemaster 3S rugem nos céus carregadas de tropas e equipamentos. Centenas e depois milhares são levados dos porta-aviões e lançados no ponto mais estratégico da Groenlândia. Os alvos prioritários são óbvios, e eles são atingidos primeiro: aeroportos, centros de transporte, as artérias que mantêm a ilha conectada ao mundo exterior, lugares como Narsarsuaq e Kongarlussuaq. Depois, o maior prêmio de todos, Nuuk, a capital, o principal aeroporto internacional, mesmo em um local pouco povoado e mal defendido como a Groenlândia. Para uma invasão ter sucesso, a força invasora precisa colocar tropas, tanques, blindados e outros recursos em solo. No entanto, levar tudo isso para a Groenlândia é difícil. Não há muitos lugares na Groenlândia onde os Estados Unidos possam pousar com segurança, onde aeronaves pesadas possam aterrissar, descarregar e seguir em frente. É por isso que locais como Kongarlussuaq e Nuuk se tornam alvos vitais. Os Estados Unidos não miram apenas cidades, eles miram pontos estratégicos. Os Globemasters seguiram por rotas distintas, lançando dezenas de paraquedistas armados em alvos estratégicos, sem encontrar resistência. Além de civis protestando e autoridades frustradas, soldados americanos rapidamente controlam centros de transporte da ilha. Os comandantes ordenam a entrada de mais recursos em 12 horas. Destroyers classe Arleigh Burke deixam o grupo de ataque de porta-aviões ao sul da ilha para escoltar docas anfíbias e embarcações de desembarque rumo à capital e ao principal porto em Nuuk. Ao chegarem, aerobarcos com fuzileiros navais e veículos árticos avançam para o território groenlandês. Militares dos Camiselas assumem o controle do porto, provavelmente sem precisar disparar um único tiro. Enquanto isso, as forças navais dos Ewaqua impedem que qualquer força interfira em suas operações nas águas ao redor. Eles tentam fechar a brecha GI-UK, uma área de água entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido. É um estrangulamento estratégico que pode isolar os mares da Noruega e do Atlântico Norte e prender tudo que tente passar. As nações escandinavas, que fazem parte da OTAN, assim como a Rússia, estão do outro lado da brecha. Os ICEPSAWA não querem que nenhum ativo hostil entre na área enquanto eles isolam a ilha. Aeronaves de alerta antecipado e navios de patrulha monitoram céus e mares em busca de atividade suspeita. Submarinos de ataque classe Virginia alcançam grandes profundidades no Atlântico com tecnologia de sonar avançada, para caçar e impedir submarinos russos ou outros ativos de se aproximarem. O bloqueio naval deve, em teoria, dar às forças dos Temsin e Eniwara tempo e liberdade para cumprir sua missão. Mas isso depende de como as outras nações vão reagir, e essa é a parte mais perigosa. Dia 2. Líderes da OTAN se reúnem para discutir seus próximos passos. A Dinamarca invoca o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, que afirma que um ataque a um membro é considerado ataque à aliança. Nunca houve uma situação como essa antes, sem precedentes para se referir. Os líderes têm dificuldade em chegar a uma decisão unânime sobre como responder. Alguns querem cumprir a aliança, como prometeram, enviando tropas para defender Groenlândia e Dinamarca. Outros defendem que agir militarmente contra a América seria correto. Mortes de várias formas, dada a força das forças armadas dos Abruzessewa, e independentemente do lado vencedor, esse argumento muda tudo. Com o maior orçamento militar do planeta, mais de 1,3 milhão de soldados ativos, o poder aéreo mais dominante já reunido e uma das maiores marinhas do mundo, os ICEPSAWA não trazem apenas força, trazem inevitabilidade em pura capacidade, alcance e velocidade. Os Estados Unidos não são apenas uma superpotência, são a máquina militar mais poderosa que o mundo já viu. Nenhum outro país da OTAN chega perto. A Dinamarca, país mais ansioso por agir contra os EMEAWA, está em 45º no ranking global das maiores potências militares. Com 21 mil militares ativos e apenas mais 12 mil na reserva, seu exército é apenas uma fração do tamanho do dos Estados Unidos. Sua força aérea tem pouco mais de 100 aeronaves e sua força naval é quase inexistente, com poucas fragatas, embarcações de patrulha e navios de guerra de minas. A força terrestre dinamarquesa não teria chance contra os Estados Unidos,
tendo apenas algumas dezenas de tanques. A Dinamarca não está pedindo ajuda, está exigindo. Ela precisa do apoio de seus muitos aliados na aliança da OTAN, muitos dos quais possuem forças militares muito mais fortes e sérias à sua disposição. O Reino Unido é o 8º no ranking global de poder de fogo. A França é a 6ª. Outros países razoavelmente preparados para combate incluem Alemanha, Itália, Turquia, Espanha e Polônia. Individualmente, essas nações teriam pouca chance contra os Estados Unidos. Mesmo unidas, ainda enfrentariam dificuldades contra o exército mais forte do mundo, mas ao menos têm potencial para causar sérios danos ou adotar medidas para deter mais agressão americana na região. Ainda assim, nenhuma dessas nações quer entrar em uma confrontação que arrisque vidas de ambos os lados e possa se tornar algo maior e irreversível. Eles optam por outros métodos de dissuasão, usando sistemas econômicos para pressionar os ITMCs e incentivar sua liderança a repensar. Líderes europeus ameaçam romper acordos comerciais com a América, impor tarifas sobre produtos e serviços americanos e expulsar empresas americanas de seus territórios. Eles também ameaçam congelar ativos americanos, como cerca de 3,6 trilhões de dólares em títulos do Tesouro dos EISAWA atualmente mantidos pela Europa, o que representa 40% de todos os ativos estrangeiros da América. Enquanto isso, em outras partes do mundo, legisladores, líderes e populações locais reagiriam à situação. Os mercados ficam voláteis, há protestos nas ruas e as opiniões sobre os Estados Unidos se dividem ainda mais. Alguns dizem que tomar a Groenlândia é do interesse nacional, enquanto outros demonstram grande raiva e arrependimento pelo risco de destruir a OTAN. O mundo entra em caos e pânico enquanto representantes de 31 nações da OTAN tentam decidir seus próximos passos. Enquanto discutem, os Eponemeia ampliam seu controle. Dia 3. Rússia e China, principais rivais americanos, buscam explorar a situação em benefício próprio. Eles condenam as ações dos Estados Unidos e exigem sanções severas e punições ao país, buscando fortalecer sua posição geopolítica de todas as formas. Os Estados Unidos aproveitam a indecisão da OTAN e a hesitação de líderes mundiais para avançar e fortalecer sua posição na ilha. Mesmo que tenha que enfrentar ações militares de seus aliados, está mais do que pronto para isso. Dia 7. Após uma semana, os Estados Unidos controlam todos os principais centros de transporte, incluindo portos e aeroportos. Continua a fortalecer sua presença na capital, enquanto mantém a supremacia aérea graças a um bloqueio naval firme ao redor da ilha. No entanto, é aí que as coisas ficam bem mais difíceis, pois a Groenlândia não se parece com nenhum outro lugar onde as Forças Armadas dos Estados Unidos já atuaram. É fria, inóspita e não possui o tipo de infraestrutura ou conexões de transporte que a maioria dos outros lugares do mundo possui. A Groenlândia não possui uma rede rodoviária unificada. Não há rotas de suprimento fáceis nem avanços rápidos por terra. A maioria das cidades é isolada, separada por grandes distâncias e extensos terrenos quase intransponíveis por meios convencionais. Campos de gelo apagam tempestades de neve e mudanças bruscas de clima, capazes de engolir veículos, paralisar o movimento e transformar uma viagem em um risco de sobrevivência. Esse é o problema. Apesar da força dos Peamushiawa, as tropas têm dificuldade em avançar rápido, controlar cidades e infraestrutura dispersa e criar linhas de suprimento essenciais para a ocupação. Tanques pesados e grandes blindados dificilmente conseguem atravessar com segurança as paisagens geladas do território. Assim, os Ipsimes-Euda recorrem a alternativas, transportando por via aérea veículos leves como M10 Bookers e Strikers para pontos estratégicos. Para estabelecer zonas defensivas e fortificar suas posições, milhares de trabalhadores especializados em construção de combate da Marinha CBS são enviados e atravessam a ilha. Eles trabalham rapidamente para estabelecer a infraestrutura de que a América precisa. Eles têm a tarefa de expandir a base militar americana já existente na ilha, Base Espacial Bitufik, que está situada na costa noroeste do território. Ela se torna um centro multidomínio para jatos de combate, defesa antimísseis e outros ativos militares valiosos. Equipes ampliam portos de uso duplo na Groenlândia e instalam infraestrutura para receber destroyers, submarinos e outras embarcações da Marinha dos Issanqusewa. Cais são reforçados, instalações construídas e depósitos escavados na costa. Não é só mudança, é controle. Esses portos solucionam a logística difícil da Groenlândia, mantendo fluxo constante para as tropas. Combustível, equipamentos e suprimentos chegam direto dos Estados Unidos, tornando a ilha uma base permanente. É um grande desafio para todos,
sem opções fáceis. Semana 2. Os Estados Unidos agem rápido para controlar a ilha. Os elementos são implacáveis. A infraestrutura é precária, mas ainda está sob controle. O verdadeiro problema começa agora, pois o próximo desafio não é logístico, e sim humano. A população da Groenlândia pode ser pequena, mas é apaixonada. O povo daqui tem muito orgulho de sua terra e de sua identidade cultural. A maioria, se não todos, não reagiria bem a uma força invasora tomando suas cidades e terras. Os groenlandeses não recorrem à violência aberta nem em escala militar. Eles não têm armas, pessoal ou equipamento para enfrentar os Estados Unidos, mas isso não os torna impotentes. Mesmo sem exército, eles podem tornar cada passo do plano americano mais lento, difícil e caro. Funcionários locais entram em greve e recusam cumprir ordens dos ocupantes. Manifestantes marcam presença em cidades e vilarejos, tornando evidente o grande desafio de governar um vasto território ártico. Para os oficiais americanos no local, é assim que a ocupação se parece: lenta, desgastante e cara. As notícias da invasão dominam as manchetes globais. A credibilidade dos Estados Unidos foi abalada, com muitos ao redor do mundo apoiando os groenlandeses. Após dias de indecisão, a OTAN começa a se fragmentar. Os líderes tentam demonstrar unidade em declarações públicas, mas a portas fechadas é um cenário de constantes confrontos, desentendimentos amargos e uma percepção crescente de que já não estão mais agindo como um só. Líderes da aliança pressionam por sanções econômicas contra os Iqaluit e prometem punições mais duras se a invasão não for cancelada. Alguns dos aliados mais próximos dos Estados Unidos, como o Reino Unido, começam a fazer ameaças que teriam sido impensáveis semanas antes. Encerrar cooperação com Washington, rever o compartilhamento de inteligência, cortar laços diplomáticos e acionar os elites em tribunais internacionais. Alguns países planejam enviar tropas ou recursos à Groenlândia. Alianças globais desmoronam e o cenário geopolítico muda para as próximas gerações. Neste momento, os Estados Unidos têm uma última oportunidade e precisam tomar uma decisão importante. Semana 3. Na Groenlândia, equipes de construção dos Maettabua iniciam rapidamente a expansão de portos, reforço de pistas, melhorias em estradas e construção de novas instalações para manter e usar a ilha. Cada estrutura nova declara a intenção de tornar a localização estratégica da Groenlândia uma vantagem permanente. Recursos naturais valiosos podem ser extraídos, controlados e lucrados pelos americanos antes que outros interfiram. No primeiro mês, empresas de mineração do Siaqalimpsewa já operam na ilha. O número de funcionários dos Spewa no território cresce de centenas para milhares. A liderança dos Thalassineu enfrenta desafios legais, dificuldades logísticas e crescente pressão interna e externa. Com o tempo, novos problemas se acumulam. Manter a Groenlândia não é só capturá-la, é administrá-la, manter a segurança em uma vasta e deserta paisagem, manter a ordem em cidades espalhadas, proteger a infraestrutura exposta ao clima, à distância e ao risco de sabotagem. Simultaneamente, os Icemomyawa devem garantir serviços básicos aos civis: alimentação, aquecimento, suporte médico e transporte. Se esse sistema entrar em colapso, o controle não só enfraquece, como corre o risco de se transformar em um desastre humanitário que o mundo inteiro vai assistir em tempo real. O isolamento internacional sobrecarrega as linhas de suprimento e pode elevar os custos além do previsto. Enquanto isso, os groenlandeses resistem por anos após a invasão, sem nunca aceitar totalmente as exigências dos Estados Unidos ou reconhecer sua autoridade. Mas os custos seguem subindo, a logística continua difícil e a ocupação fica mais complicada a cada semana. Agora, os Estados Unidos têm duas opções: aprofundar-se ou buscar uma saída. Eventualmente, Washington muda de rumo. Em vez de insistir, os Estados Unidos pressionam por uma desescalada negociada, buscando com parceiros e aliados da OTAN um acordo que afaste a crise do limite. Não é uma retirada completa, mas sim uma troca. Retirar parte das tropas em troca de maior controle dos recursos da Groenlândia, direitos de base e novos acordos de segurança. De qualquer forma, a invasão em si encontra resistência militar mínima. A verdadeira luta vem depois, porque as consequências não desaparecem. A posição global dos Estados Unidos é abalada, talvez sem recuperação total. Alianças construídas por gerações se racham ou desmoronam, criando um vácuo. Rivais como Rússia e China aproveitam o momento e expandem sua influência, enquanto Washington perde credibilidade. O que inicia como uma operação rápida no Ártico pode se tornar a crise global mais perigosa desde a Guerra Fria. Confira por que a saída do ZEUA da OTAN pode causar a Terceira Guerra Mundial ou clique neste vídeo.